e eu vou abrir para o público. Eu peço que as pessoas levantem a mão. Tem o Lolito, o Eduardo, o Gil, Heloísa e Heitor. 3 minutos para cada um, tá? Por favor, se for direcionar a alguém, já fale de início. Quem é o primeiro? Lolito, Eduardo, Gil, Heloísa e Heitor. Então, é o Lolito. Está na sua frente o microfone. Ah. Obrigado, não se faz necessário. Então. Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é André. Para quem não sabe, eu sou ex-conselheiro estadual LGBT, fui titular pelo segmento de bissexuais, e aí nisso se inclui feminino e masculino. E eu vi muitas provocações aqui, me senti bem provocado pela mesa, e eu queria responder algumas provocações. Quando a gente fala em fuga das galinhas, eu acho uma fuga das galinhas muito triste quando você se refere aos beneficiários do Transcidadania. Sim, desculpa. Tá. Estou na minha fala. Só que eu vi também a fuga das galinhas de alguns coordenadores de centro de cidadania, articuladores sociais, unidades móveis, voltar para suas origens, né? Então eu vi voltar para norte, eu vi voltar para leste, eu vi voltar para o sul e centro, né? São 4. Então, eu tô lá na Baixada Santista, moro lá, estudo lá. Hoje seria dia de sessão, seria dia de aula, mas estou aqui porque eu acho isso muito importante. Eu queria agradecer a Associação Diversa, queria cumprimentar os gestores presentes na mesa, os gestores presentes na plateia, agradecer o mandato da vereadora Soninha, né? Agradecer muito pela abertura dessa casa para se discutir políticas públicas para a LGBT. E quando nós colocamos em discussão a política, colocamos em discussão a política pública. Não colocamos em discussão a política partidária. Por isso eu me sinto muito representado pela doutora, né? Faço das suas palavras as minhas. Talvez também faça das palavras da Salete as minhas. Se eu precisar de advogado, a doutora Heloísa me defende? Nesse quesito, estamos enfrentando muitos retrocessos lá na Baixada Santista. Estou secretário do Grupo Metropolitano da Diversidade Sexual, que é responsável pela Parada de Peruíbe. Estou secretário da Associação da Parada Orgulho LGBT de Praia Grande. Aproveito aqui para deixar um convite a todos. Para quem não sabia, está sabendo agora, 23 de setembro, nós teremos a Parada do Orgulho LGBT de Praia Grande, juntamente com a Parada do Orgulho LGBT de Cidade Tiradentes, na Zona Leste, juntamente com milhares de outras coisas ocorrendo, mas nós precisamos vencer esses retrocessos, precisamos avançar, e é nessa perspectiva, é nesse apelo que eu falo. Imaginem vocês que eu era o único conselheiro realmente bissexual do estado de São Paulo. Quantos bissexuais nós temos no estado de São Paulo? Quantos bissexuais nós temos no Brasil? Masculinos e femininas. Aonde estão esses representantes? Aonde está o nosso Conselho Estadual LGBT? Aonde está o nosso Conselho Municipal LGBT? E aonde está o nosso Conselho Nacional LGBT? Posso responder pelo meu Conselho Estadual LGBT, que findou dia 31 de janeiro de 2017. Concluso. Eduardo. Boa noite a todos e todas. Eu vou tentar ser breve, fiz várias anotações e muito provocado aqui por todas as falas, acho que parabenizando aí todos os que puderam, né, fazer essa breve apresentação. Eu acho que algumas coisas aqui eu gostaria de marcar e muito profundamente. Eu passei pela gestão federal,
no governo Lula, governo Dilma. Saí de lá também sem ter partido, tá? Nunca fui filiado a nenhum partido político e fui diretor adjunto lá do departamento de AIDS. Enfrentei isso que foi falado aqui de um momento da história da cooptação, não cooptação. Saí do movimento para trabalhar na gestão. E trabalhar na gestão sem partidarismo. Só que o que eu mais vi foi, no final da gestão, no final acho que era início do segundo mandato da Dilma, foi a venda mesmo, a venda política, né, dos espaços de executivo e da execução da política pública de AIDS. Na medida em que o que se fazia era cada vez mais afastar a questão dos direitos humanos daquilo que se fazia efetivamente na ponta. Eu saí do Ministério da Saúde numa divergência com Alexandre Padilha, que não é meu inimigo, mas que proibia, a partir da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, se falar em use preservativo, mas garanta a sua liberdade, sua vontade, seja feliz sendo prostituta. Não podia se falar isso. É só use preservativo. Ponto final. Por conta do quê? Por conta de uma bancada retrógrada que o tempo inteiro ficava policiando as ações do Executivo. Então, Cássio, concordo com você, gênero, número e grau. Temos que ocupar não só as câmaras legislativas, mas os espaços de coordenação, de representação em todos os setores. Concordo com você nesse ponto, acho que isso é fundamental. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, acho que o André também colocou isso, acho que, André, acho que você quase que também, essa ocupação, né, de espaços para além do tradicional, são mais do que importantes. Só que eu temo, hoje eu coordeno, aqui em São Paulo, o Centro de Referência e Defesa da Diversidade, e eu não vi até o presente momento a Prefeitura do município de São Paulo, apesar de o centro já ter completado 10 anos em março deste ano, nem na página da Prefeitura ele não se encontra ainda. É uma das únicas políticas municipais que recebe recurso mensalmente desde 2008, e se vocês abrirem lá, tem Centro de Referência do Idoso, Centro de Referência, CRD também, Centro de Referência da Dança, Centro de Referência de não sei o quê. Procurem lá. Não tem o Centro de Referência da Diversidade. No município, nós temos ainda dificuldade de nos fazer conhecidos dos próprios outros equipamentos da assistência social. Já reclamei isso na gestão anterior, já reclamei isso na gestão atual, e parece que todo mundo tem medo de colocar lá na página da assistência social do município. É um equipamento ligado à assistência social, que é um equipamento que também está aí para ser oferecido para a população. Vergonha? Acho que é. Acho que é vergonha da comunidade LGBT e do serviço que é prestado lá. Dizem todo mundo que o serviço é muito bom, mas ele não pode ser divulgado. Outro dia até eu recebi, e nessa atual gestão foi muito, para mim, difícil, alguém, que eu nem sei se é verdade, mas vou reproduzir, dizendo lá que eu não podia nem dar entrevista, tá? Porque do gabinete do Dória, na época era o Dória, eu não podia falar se eles não concordassem com aquilo que a gente fosse apresentar do serviço, e não é nem de política. Não é nem de política. Não sei nem se foi ele, ou se são os pequenos poderes que se constroem dentro dessas secretarias também e que impedem avanços. Às vezes até, sei lá, eu critico o prefeito, esse e aquele, mas também tem muito micropoder nessas secretarias e que acabam se fazendo mais rei do que o rei. Mais rei do que o rei. E, nesse sentido, eu temo, para o final desse ano, quando o CRD vai, de novo, passar por um processo de conveniamento, caramba, 4, eu temo, mais uma vez, a gente teve uma ameaça com o atual, não sei se é atual, está afastado, coordenador de políticas públicas do município, quando quis tirar o Centro de Referência da Assistência Social,
numa articulação com o secretário de Assistência Social, junto com não sei mais quem, mas que a gente também não ficou sabendo direito, e transferir o CRD da Assistência Social para a Secretaria de Direitos Humanos. Para quê? A gente vai parar de fazer política nas secretarias e concentrar tudo em direitos humanos, como se gay, lésbica, travesti, transexual tivesse que estar só na política de direitos humanos, não tem que estar nas outras políticas. Uma coisa que está dada. São Paulo, o município de São Paulo, é o único no país que tem, dentro da política de assistência social, um serviço e lá instituído, que recebe verba pública para poder ser executado. Nós vamos perder isso também? Copo meio cheio, copo meio vazio. Espero que não. Espero que aquele copo que a gente tenha lá, ele possa se encher, e para além do Centro de Referência e Defesa da Diversidade, que nem devia existir mais, né, se a gente tivesse direitos para todos, mas a gente ainda não tem, que ele pudesse se expandir por todo o município da cidade de São Paulo, que ele pudesse, junto com os outros centros de cidadania LGBT, de fato trabalharem melhor. A gente tem muita dificuldade para articular com o Centro de Cidadania LGBT. Disputa de espaço, de querer aparecer. A política que é feita não pode aparecer. Aquela política que ela aparece mais que a gente. Vai para a mídia. Por quê? Porque a prefeitura tem recurso para isso. Obrigado, Eduardo. Por último, eu só queria finalizar, Paula, eu queria discordar só de uma coisa de você. É Paula, não, desculpa. Patrícia. Patrícia, quando a gente fala, eu acho que a gente está enfrentando agora lá a questão de dificuldade mesmo de trabalhar com a comunidade lésbica. A gente promove no CRD uma série de atividades, mas é muito difícil acessar essa comunidade. Então, a gente precisa de ajuda. A gente já pediu ajuda de várias formas. Este mês, a gente teve uns 4 debates com a comunidade lésbica. A gente está tentando fazer muita coisa. Só não queria que a gente comparasse ou colocasse a questão do HIV como alguma coisa que fosse para... A gente fala tanto de HIV, a gente precisa continuar. Eu sou uma pessoa que vive com HIV e eu sei o quanto a gente ainda peca, exatamente quanto eu sou discriminado dentro da própria comunidade LGBT quando eu quero me relacionar de verdade com alguém. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto dói quando eu entro no Grindr, no Scruff, no não sei o quê, e a hora que, de fato, eu falo que eu tenho HIV, quantas pessoas bloqueiam na hora. E quando eu vou em própria reunião LGBT, o quanto os olhares são diferentes. Eu estou tranquilo, de boa, mas imaginem um jovem. Imaginem um jovem que está recém-diagnosticado. E hoje eu sou diretor também do ambulatório de HIV do Estado de São Paulo. Trabalho lá na Santa Cruz, a parte de manhã, sou um dos diretores do ambulatório. E o que eu mais estou vendo chegar lá é jovem LGBT de 16 a 24 anos. Então, eu concordo com você em tudo. A única coisa que eu acho que você usou em um determinado momento da tua fala é: a gente trabalhou muito com a questão do HIV, trabalhou muito com isso. A gente precisa continuar trabalhando com todas essas frentes, independente da... eu acho que teve momentos aí que o próprio HIV alavancou o movimento de homossexual, gay, como a gente quer chamar hoje no momento. Hoje a gente tem outras perspectivas e outras possibilidades, mas a gente não pode esquecer que o HIV continua sendo uma das maiores causas de suicídio, óbitos, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. E como as infecções aqui no município, elas representam hoje, para a comunidade LGBT, cerca de 24%. Não é nem os 12% que é falado no resto do país. Desculpe por ter me estendido um pouquinho. Gil. Pode. Deixa eu só te falar uma coisa. Em momento algum, quero deixar isso muito claro, eu falei que não tem que falar sobre a questão do HIV. Muito pelo contrário. O que eu questiono é que, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Em carnaval tem distribuição de camisinhas. Só existe sexo entre homens e hétero? É esta a questão que eu estou te falando. A distribuição de camisinhas, por exemplo, no carnaval, que é uma das maiores campanhas que o governo faz,
visa a prevenção da AIDS e ele acaba protegendo tanto o sexo entre dois homens como o sexo heterossexual. E nessas campanhas de prevenção de doença sexualmente transmissível, as mulheres são absolutamente invisibilizadas. É como se mulher não tivesse direito ao sexo. É esta questão que eu coloco aqui. Tá? Mas é claro que tem que haver as campanhas. O que eu prezo é que as campanhas existam e não que uma campanha apenas exista. O Ministério da Saúde, no relatório do ano passado, foi um dos nossos apontamentos quando nós questionamos a questão da resolução da Anvisa, da proibição da doação de sangue. O relatório do ano passado, do Ministério da Saúde, se eu não me engano, do ano passado, apontou que 47%, 47 ponto alguma coisa por cento das pessoas que contraíram o vírus HIV eram heterossexuais e não homossexuais. Então, isso foi um dos pontos que nós debatemos no relatório, alegando que o próprio fundamento daquele boom da AIDS hoje não se sustenta mais, porque a quantidade de heterossexuais que disseminam e contraem o HIV é maior, pelo próprio relatório do Ministério da Saúde, do que a comunidade homossexual. Então, nós estamos fazendo uma campanha importante de HIV, que tem que continuar, mas as outras formas sexuais, de sexo, não podem ser silenciadas. E quando nós, mulheres... Só um segundo, desculpa. Quando nós, mulheres, sentamos em mesas onde existam homens ou com plateia grande masculina, a sexualidade feminina é invisibilizada. E eu vim aqui para falar isso, que nós temos que falar dos dois, mas de maneira alguma, por favor, por favor. Gil, sua fala, por favor. Não, é porque depois a gente vai poder falar. É só para a gente deixar eles falarem, depois a gente fazer as nossas considerações finais. Então, boa noite à mesa, boa noite a todos e todas que aqui estão. Boa noite, vereadora Soninha. Desculpe, Soninha, muitos nomes na minha cabeça. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Eu gosto de falar em vereadora, Sônia. Eu lembrei agora da vereadora Juliana Cardoso, que me parece que ela criou alguma lei ou decreto, alguma coisa relacionado à visibilidade de mulheres lésbicas, não é verdade? Então, existe trabalho, né, na questão das mulheres lésbicas, que foi criada a partir de uma vereadora aqui dessa casa, e provavelmente a Sâmia também, né? Então, a casa tem trabalho, sim, na questão da visibilidade lésbica, elas não estão só, e nós estamos também aqui, sempre na luta, apoiando todas as mulheres, né? Seja lésbicas, bissexuais, transexuais ou travestis. Eu, enquanto homem trans, eu sou o Gil Santos, fui conselheiro nacional por 4 anos, e 4 anos conselheiro municipal, né? Mas, enfim, não vim falar aqui da minha vida e também não vim atrás de advogado. Eu venho aqui simplesmente tratar que nós, de fato, precisamos muito colocar em pauta, cada vez mais lutar em conjunto no sentido das políticas públicas para LGBTI, seja lá o que for, que são muitas letrinhas, como a companheira Salete falou, mas a gente tem, de fato, que fazer o nosso trabalho, o nosso papel como militante e ativista, ou dentro de partido, ou fora de partido, ou dentro dos governos. A gente tem que se unir, se reunir e trabalhar mesmo, de fato, por essas pautas e colocar em prática. Não adianta também a gente tirar o nosso tempo, o nosso dinheiro, para pagar a passagem, vir até aqui e depois sair daqui, não sair do papel, nada acontecer. Por quê? As políticas públicas existem, mas não efetivamente executada. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós temos uma ideia, o prefeito Mário Covas nunca recebeu a população LGBT. Bruno Covas, desculpa. Esse já morreu, né, que eu falei? Ah, tá bom. Mas eu acho que também não está diferente, não. Eu acho que foi por isso que eu errei o nome. Então, assim, entra um prefeito do PSDB, sai, no meio do caminho, aí entra mais um que também não está fazendo nada. Por que ele não recebe a população LGBT? Inclusive, eu gostaria de pedir aqui a Soninha, enquanto vereadora, né, a você, Cássio, que faz parte trabalha também aí no conjunto, que vocês agendem uma reunião com o prefeito, para que a gente possa conversar com o prefeito, porque ele está se escondendo. E quando ele está se escondendo, nós estamos aqui atrás dele, que a gente precisa trabalhar as políticas públicas, né? E ele não está fazendo nenhum favor para a gente, que ele é um prefeito, ele foi eleito para atender a todas e todos, independente de partido. Não é isso?
Agora, na questão dos centros de cidadania LGBT, nós também a coisa está o terror, porque primeiro que até algumas pessoas que falam que é de direita e que não fala mal da esquerda, está metendo pau em alguns coordenadores de centro de cidadania LGBT. Enquanto o pessoal está ali trabalhando, fazendo seu papel de cidadania, direitos e tal, está cumprindo com o papel da sua função lá, de estar respondendo até para a própria prefeitura, que é um serviço terceirizado, né? Está ali trabalhando, não. Está trabalhando? Tá. Mas aí está sendo queimado pela própria prefeitura, própria gestão da prefeitura. Está errado, em vez de ajudar a avançar, né? Está destruindo o trabalho. Vamos dar os parabéns e ajudar a avançar esses centros de cidadania LGBT que, de fato, está trabalhando, que está fazendo acontecer. E nós também estamos por trás, ou na frente, fiscalizando, e aqueles que estão trabalhando no direito, a gente está ajudando. E aqueles que não estão, a gente também está denunciando enquanto sociedade civil. Mas o que não pode, sabe, é as pessoas se candidatar, se eleger a uma função e não cumprir com sua função, com seu papel. Agora, voltando na pauta, quando chegar o meu tempo, me falem, que eu esqueço. Terminar meu tempo. Na questão das políticas públicas que nós podemos trabalhar junto, além da saúde, educação, trabalho, etc., tem coisas que a gente esquece também, que é a questão da moradia. Imagine São Paulo no frio que faz aqui. A essa hora, está a população LGBT lá fora passando frio, fome e sede. Mas a questão que eu quero falar da moradia. Ninguém lembra da moradia. Será que todo mundo tem casa em São Paulo, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo? Eu não acredito, não. Se for na rua, você vai achar um monte de LGBT aí sem habitação, sem moradia. Então, a gente tem que trabalhar nas pautas habitacional. A gente tem que fazer políticas públicas habitacional, né? Inclusive, existe já um movimento, né, que discute a pauta, que discute a pauta da habitação, que é o AMAI LGBT Brasil. Ele é não só municipal, não só estadual, ele é Brasil, é nacional. Inclusive, o lançamento dele vai ser no dia 16 de setembro, o local ainda a confirmar, eu não vou poder falar aqui no momento que não está confirmado. Mas já existe desde antes de 2013, né? Mas agora a gente vai finalizar tudo. Então, vamos colocar na pauta habitação, por favor. Obrigado. Heloísa. Na fala da Heloísa, eu vou abrir as últimas inscrições, porque a gente tem que encerrar até 21h45. Então, e as pessoas, enquanto ela vai falando, levanta a mão que eu vou anotando. Pode ir, Elo. Bom, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo mandato da Soninha, por trazer esse tema aqui, Associação Diversa, todos os palestrantes aqui, que são pessoas queridas, que estão aí na mesa, Salomão, que fez a palestra inicial. E eu estava aqui, marquei, até que fiz aqui algumas anotações do que eu queria falar. Eu gostei muito da analogia que o Salomão fez, do copo vazio, meio cheio. E eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente precisa repensar enquanto movimento LGBTI+, que é, por exemplo, nós brigamos muito pela questão do tripé da cidadania, né? O que é o tripé? As conferências, os conselhos, os planos estadual, municipal e nacional, que vêm das diretrizes que saem das conferências. Então, nós já tivemos 3 conferências nacionais, 3 conferências estaduais, né, conferências municipais em vários estados, e tivemos agora um mês, se não me engano, a convocação da conferência para a quarta para 2019. E aí, o que me angustia, eu fico pensando, o que aconteceu da terceira conferência, das diretrizes que saíram dessa conferência nacional? O que saiu das conferências estaduais de diretrizes? O que foi feito dessas diretrizes, do resultado dessas conferências? Então, nós estamos indo para uma quarta com que propósito? Porque o que me angustia nós conquistamos os espaços,
né? O Cássio traz uma reflexão sobre a questão do poder executivo, que eu concordo com ele. Mas a gente criou os espaços, nós conseguimos, isso veio da conferência de 2008, né? A maior parte das coordenações municipais, estaduais, e a nacional veio depois da primeira conferência, que foi em 2008. Depois nós tivemos em 2011. E aí eu fico pensando, nós conquistamos esses espaços, é verdade. Mas o que adianta você ter espaço no poder executivo, órgãos que pautem a política, se você não tem orçamento? Se você não tem uma rubrica orçamentária que garanta que você possa efetivamente implantar essas políticas? O que adianta você ter esses espaços se nós não temos recursos humanos? Se nós temos coordenações que são equipe, praticamente. Então, eu acho que a gente tem, enquanto movimento, repensar isso. O que nós queremos pautar, efetivamente? Conselhos. Os conselhos funcionam efetivamente? Os conselhos realmente realizam o seu trabalho de controle social? Porque eu confesso minha frustração um pouco com o nosso conselho estadual, LGBT, que foi eu, né? Eu, quando lutei para implantar, não vou nem entrar na seara nem vou, fica sossegado. Mas eu, quando implantei o conselho, eu confesso que eu esperava, no final do mandato, que a gente tivesse alguma coisa um pouquinho mais concreta, né? E nós não tivemos, né? Não é culpa dos conselheiros, eu acho que talvez foi o primeiro conselho, enfim. Então, é isso. A questão do papel dos núcleos secretariados LGBTs de partidos, também acho que é uma coisa que precisa se repensar. Qual é o papel que, efetivamente, esses secretariados, esses núcleos realizam dentro dos seus partidos, dentro da sua base, dentro dos com seus governantes, com os seus parlamentares? Porque não adianta só ser uma coisa fisiológica de cargo, né, que a gente vê muito. Não dá para ser assim. Então, eu faço essa crítica. Eu acho que está na hora da gente rever também o nosso papel enquanto quem está em núcleo LGBT de partido tem que rever. Porque, senão, não tem cabimento existir. Nós fazemos o nosso papel com os parlamentares ou não? Nós fazemos nosso advocacy com os parlamentares, nós fazemos nosso advocacy com os governadores, com o presidente, com os prefeitos. Então, eu acho que isso é uma coisa que também precisa ser pensada. E a questão das candidaturas, encerrando a minha fala, as candidaturas LGBT. A cada 2 anos, quando tem eleição, é sempre a mesma história. Agora é um leque enorme de candidaturas, né, de vários partidos. É legítimo? É legítimo. Mas o fato nós não vamos eleger. Mais um ano, provavelmente, nós estaremos elegendo, espero estar errada, mas para a Câmara dos Deputados, o Jean Willis. Se for eleito, nem sabemos se vai ser, porque esse ano é um ponto de interrogação, acho que geral. Será que não está na hora da gente pensar estratégias? Vamos todos pensar numa candidatura só, e não interessa se é de direita, se é de esquerda, tem mais condição, então vamos todos apostar nessa candidatura, porque a gente está, né, a cada 2 anos é isso, né, e nós não conseguimos eleger, não conseguimos aumentar os nossos representantes nas casas legislativas. Então, era isso, era só essas reflexões que eu queria trazer. Obrigada. Heitor. Foi? Boa noite. Eu sou politicamente incorreto, então eu vou falar palavrão, vou falar coisa, mas assim, vou falar. Vai sair, está contido. Então, assim, Soninha, obrigado. Eu sou super seu fã, porque você realmente é uma pessoa que, desde a época de MTV, desde a época de Escola de Vinhos, eu estou vendo você na rua, fazendo coisa de rua. Você não mudou teu foco, tá? É uma das poucas políticas que eu realmente confio em você. E, assim, o meu motivo de estar aqui, me incomoda muito esse meio político. Eu falo o tempo inteiro que eu não sou militante, eu sou um cara, eu trabalho com Cássio há muito tempo, eu sempre estou fazendo coisa com AIDS, independente de ter... Desde a época da Escola de Vinhos, a gente está fazendo campanha, estou pegando cachê, estou pegando... acho, sim, que nossas campanhas estão péssimas,
não só para a mulher, como assim, não se faz campanha para o GLBT deficiente. Não tem camisinha para o cego. Sabe? Se as mulheres são invisíveis, imagina os deficientes. Eles não têm nem olhares. Né? E muito me indignou esse ano. Eu vou fazer uma fala meio confusa, porque é muita coisa. Que eu fui até a coordenadoria pedir dinheiro para um gestor de políticas LGBT, e ele falou, deixa eles para lá. Isso, para mim, foi uma das coisas mais nojentas. Uma pessoa que é de GLBT falando, deixa para lá isso. E eu falei, não, mas eu preciso de um carro para eles. Deixa para lá, não é importante, vamos fazer a festa. Então, assim, uma das minhas falas disso tudo, primeiro é pedir realmente que o prefeito nos atenda. Né? Então, assim, que algum vereador, tirando a Soninha, eu sei que já está envolta nisso, algum vereador, mais vereadores nos faça ser vistos por esse prefeito, que para mim é uma indignação muito grande, porque eu imaginei que ele ia fazer uma gestão muito diferente da anterior e está sendo péssima, sabe? Uma das coisas que eu fico mais chateado é de ver da gente GLBT, que eu volto a falar, eu não sou militante, mas desde que eu entrei dentro da parada, estou puxando o chapéu, sempre puxei chapéu para conseguir fazer minhas coisas com todo mundo. Aí eu paro dentro de algumas empresas, que aí o Games, desculpa estar de costas para você, mas é por causa de ser microfone, eu também não tenho muita flexibilidade, embora eu tenha demônio, não viro o pescoço. A maioria das empresas que tem dentro um compliance LGBT, eles não apoiam LGBT. Por quê? É a mesma coisa de gestores LGBT. Eu tive problemas em algumas administrações e não é todo gestor LGBT que defende LGBT. Isso, para mim, é uma vergonha. Sabe? Então, eu acho que a comunidade tinha que se unir para ter gente que defenda LGBT e que seja amigo LGBT. Porque eu também acho muito feio essa coisa de... Às vezes eu estou conversando com uma travesti, ela fala assim, mas essa bicha maricona, essa sapatona franchona. Eu acho esses linguajares horrorosos, sabe? E eu acho muito chato, principalmente, assim, desculpa, não é pessoal, a moça do PSDB, eu também queria ser escutado pelo PSDB a diversidade, porque eu acho uma vergonha o que está acontecendo. Eu acho uma grande vergonha se afastar da Heloísa Arruda, que é do partido, uma mulher íntegra, bacana, que milita por todo mundo, e está uma mulher da Casa FEBEM sendo indicada. O que é isso? Sabe? O que é isso? É vergonhoso, uma mulher íntegra, que fez um monte de coisa para negro, para gay, para situação de rua. A gente estava fazendo projetos para ter moradores de rua transexuais. Vai ter continuidade? Uma pessoa do FEBEM, para mim, não é uma pessoa de direitos humanos. Mesmo, por mais... Eu não conheço essa pessoa. Eu estou fuçando ela, mas só de estar na FEBEM e desmerecer Heloísa Arruda, e o próprio partido deixou isso acontecer, é uma vergonha para mim. Sabe? Então, assim, a minha fala é essa mesmo. Eu adoraria que os gestores políticos LGBT fossem defensores de LGBT. É a minha primeira grande fala. A minha segunda fala é que não adianta... Só mais um mês, só rápido. Eu não falo nunca nada. A minha outra fala é o seguinte, não adianta a gente ter uma comunidade LGBT, que a gente precisa pôr gente para representar, falo isso mesmo. Estou pegando... A Xênia é a única possível vereadora que está aqui, a gente não tem mais essas pessoas. E, assim, a gente tem órgãos de pessoas que cuidam de LGBT e que odeiam LGBT. Eu acho isso muito louco. Sabe? Então, é isso. Assim, a gente realmente precisa daquela palavra gentileza gera gentileza. É isso.